Na madrugada de 3 de janeiro, moradores de Caracas, capital da Venezuela, acordam com luzes estranhas no céu, explosões ao longe, fogo, o som de algo cortando o ar. E então aparecem helicópteros, voando baixo, muito baixo, dezenas deles. As pessoas correm para as janelas e começam a filmar. Ninguém entende o que está acontecendo. E de repente, a cidade inteira mergulha no escuro. O que essas pessoas não sabiam é que estavam testemunhando a maior operação militar dos Estados Unidos na América Latina em décadas. E que em poucas horas o presidente do país estaria aqui, preso, dentro de um navio de guerra americano, no meio do Caribe. Mas tem algo que poucas pessoas sabem e que torna essa história ainda mais explosiva. Horas antes da captura, Maduro tinha recebido um enviado especial chinês. Eles discutiram cooperação, discutiram os bilhões que a Venezuela deve para a China. E naquela mesma madrugada, enquanto a delegação chinesa provavelmente ainda estava em solo venezuelano, os helicópteros americanos já estavam cruzando a fronteira. O nome que o Pentágono deu para essa missão foi Operação Resolução Absoluta, e o arsenal mobilizado foi algo impressionante. Navios de guerra posicionados no Caribe, incluindo o maior porta-aviões nuclear do mundo, aviões invisíveis aos radares, helicópteros de operações especiais, forças de elite no chão, tudo coordenado ao mesmo tempo. Entre todos os aviões usados naquela noite, tem um que merece destaque. O F-35, considerado a aeronave militar mais avançada do planeta. Ele foi projetado para ser praticamente invisível. Quando aparece nos radares inimigos, a assinatura é tão pequena que parece um pássaro, não um avião de guerra carregando armamento pesado. A Venezuela simplesmente não teve como detectá-lo se aproximando. Mas os verdadeiros protagonistas dessa noite foram os helicópteros. Os Estados Unidos escolheram dois modelos muito específicos: o MH-60 Black Hawk e o MH-47 Chinook. Não eram versões comuns, eram versões de operações especiais, modificadas para missões extremamente perigosas. O que torna esses helicópteros tão diferentes é que foram projetados para voar extremamente baixo. Estamos falando de 10, 15 metros de altura. Voando assim, eles ficam literalmente abaixo dos radares. Invisíveis aos sistemas de defesa. Além disso, voam à noite completamente sem luzes, usando apenas visão noturna. E tem ainda os pilotos. Esses helicópteros são pilotados pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, conhecidos como caçadores noturnos. São considerados os melhores pilotos de helicóptero do mundo inteiro. No chão, as forças de elite já estavam prontas. Soldados da Delta Force, a unidade mais secreta do exército americano, especializada em capturar alvos de alto valor. Eles passaram meses treinando essa missão. Para você ter uma ideia do nível de preparo dessa operação, a CIA tinha construído uma réplica exata da residência de Maduro, e os soldados praticaram a invasão dezenas de vezes nela. Além disso, um informante infiltrado rastreava cada movimento de Maduro em tempo real, passando tudo para os americanos. A cronologia exata do que aconteceu. Era quase 2 da manhã, hora de Caracas. Os helicópteros cruzam a fronteira vindo da Colômbia, voam a poucos metros sobre o mar, aproveitando as montanhas da costa venezuelana para se esconder dos radares, completamente invisíveis. E nesse momento, o ataque começa. Aviões de guerra americanos ativam seus sistemas de guerra eletrônica e começam a cegar todos os radares venezuelanos. Os operadores nos centros de comando venezuelanos olham para suas telas e veem tudo virar estática. Ao mesmo tempo, hackers americanos lançam um ataque cibernético contra a rede elétrica de Caracas. Toda a cidade apaga de uma vez.
Trump descreveu isso depois com 2 palavras. Estava escuro, foi letal. Poucos minutos depois começam os bombardeios de precisão. Mísseis disparados de aviões e navios americanos atingem alvos em toda a capital. Os sistemas de defesa aérea que a Venezuela tinha comprado da Rússia por centenas de milhões de dólares são destruídos nos primeiros minutos. Bases militares são atacadas simultaneamente. Hangares onde ficavam os aviões militares venezuelanos pegam fogo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, os helicópteros chegam ao Forte Tiuna, o principal complexo militar de Caracas. Maduro está dormindo em uma residência fortificada dentro da base. Os soldados da Delta Force já sabiam exatamente o que fazer. Em segundos, eles já estão dentro do complexo. Maduro acorda com o barulho das explosões. Ouve tiros, gritos, sons de helicópteros muito próximos. Entende imediatamente que algo grave está acontecendo. Corre para a sala-cofre junto com sua esposa, Cília Flores. É um bunker pessoal com uma porta de aço maciço. Mas quando eles tentam fechar a porta, soldados americanos já estão ali. Trump descreveu esse momento depois. Eles não conseguiram fechar a porta a tempo. Maduro para. Levanta as mãos, rendição imediata. Capturado em questão de segundos. Do lado de fora da residência, guardas venezuelanos tentam reagir. Começam trocas de tiros. Um dos helicópteros americanos é atingido por disparos de armas leves, mas a blindagem aguenta e ele continua voando. Alguns soldados americanos ficam feridos durante a extração, mas nenhum morre. Meia hora depois de terem pousado no Forte Tiuna, os helicópteros já estão cruzando a linha da costa. Águas internacionais. Poucos minutos depois, pousam no convés de um navio de guerra americano que estava esperando no meio do Caribe. Maduro, que tinha acordado como presidente da Venezuela, agora é oficialmente prisioneiro dos Estados Unidos. A operação inteira, do primeiro disparo até o pouso no navio, durou pouco mais de 2 horas. E foi dentro daquele navio de guerra que a primeira foto de Maduro capturado foi tirada. Vale a pena olhar para os detalhes dessa imagem. Ele está com fones de ouvido cobrindo completamente os ouvidos. Isso é uma técnica usada em interrogatórios de prisioneiros de alto valor, chamada privação sensorial. Com os fones, ele não consegue ouvir nada do que está acontecendo ao redor, não consegue identificar onde está. Tem também óculos de proteção que não são dele, foram fornecidos pelos militares exatamente para que ele não consiga reconhecer visualmente o ambiente. O moletom cinza que ele veste também não é dele, são roupas padrão fornecidas para prisioneiros em custódia. A garrafa d'água na mão mostra que ele está sendo tratado de acordo com protocolos básicos de custódia humanitária, e a postura dele, sentado, braços provavelmente algemados, com uma expressão de desorientação completa no rosto. Essa foto foi cuidadosamente pensada para enviar uma mensagem. Ela evoca deliberadamente a captura de Manuel Noriega no Panamá em 1989. A mensagem é clara: você está sendo tratado como criminoso comum, não como presidente, não como chefe de Estado. A jornada de Maduro continua. Do navio no Caribe, ele é transferido para um avião militar com destino à base de Guantánamo, em Cuba. De lá, outro voo para o norte, para os Estados Unidos. A chegada acontece na base aérea Stewart, no estado de Nova York, no final da tarde. Estava fazendo frio intenso, menos 2 graus. Esperando na pista, agentes do FBI e da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos. Maduro é levado do avião direto para uma van. Depois é conduzido para a sede da DEA em Nova York em uma caminhada pública, filmado e fotografado como qualquer criminoso sendo preso. O destino final é o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, uma prisão federal de segurança máxima. As acusações contra ele são extremamente graves. O caso está sendo conduzido pelo Distrito Sul de Nova York. As principais acusações incluem conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importar toneladas de cocaína para território americano
e uso de armas contra os Estados Unidos. Os promotores alegam que Maduro liderou o chamado Cartel de Los Soles por mais de 2 décadas, usando aviões da empresa estatal de petróleo para transportar drogas. A primeira audiência está marcada para esta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Se for condenado em todas as acusações, pode passar o resto da vida na prisão. Enquanto isso, na Venezuela, o país mergulhou no caos. Maduro foi capturado tão rápido que não teve tempo de nomear sucessor, não teve tempo de dar ordens. E agora, 3 pessoas diferentes disputam o poder. A primeira é Delcy Rodrigues. Ela era vice-presidente executiva e foi nomeada pelo Tribunal Supremo como presidente interina. Se tornou a primeira mulher na história a comandar o executivo venezuelano. Publicamente, ela exige a libertação imediata de Maduro e chama a operação de crime internacional. Delcy afirmou que o país jamais será colônia de qualquer nação e que Maduro é o único presidente da Venezuela. A vice-presidente estava cercada de oficiais e integrantes do governo. Ela exigiu a liberdade imediata de Maduro e da esposa dele, Cília Flores. Delcy afirmou ainda que todo o poder nacional da Venezuela foi acionado e que tem o dever de salvaguardar a independência, a soberania e a integridade territorial que foram atacadas. Mas nos bastidores está mantendo conversas com Marco Rubio, o secretário de Estado americano. O próprio Trump declarou que está disposto a trabalhar com ela e disse que ela fará o que for preciso. A segunda pessoa é Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa. Ele controla as Forças Armadas venezuelanas no terreno. Apareceu em vídeo visivelmente abalado, condenando a operação e prometendo resistir. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales e misilísticos. Mas o detalhe importante é que ele não anunciou nenhuma contraofensiva, não mobilizou tropas, não declarou nada concreto. Crie seu site com facilidade usando o criador de sites com IA da Hostinger. No campo de... E a terceira pessoa é Edmundo González Urrutia, o líder da oposição. Ele foi declarado presidente legítimo pela oposição venezuelana, baseado nas eleições de julho de 2024. Maria Corina Machado, a grande líder da oposição que ganhou o Nobel da Paz em 2025, declarou que chegou a hora da liberdade. Mas González está exilado na Espanha e Trump já deixou claro que não tem simpatia por Maria Corina. Para González assumir de verdade, ele precisaria voltar para a Venezuela e convencer as Forças Armadas a aceitá-lo. Foi sobre esse vácuo de poder que Trump e Rubio fizeram declarações que chocaram o mundo. Trump publicou em sua rede social, o Truth Social, às 4 da manhã, uma mensagem dizendo que Maduro e Cília Flores foram capturados e retirados do país. Trump também revelou que assistiu à operação inteira em tempo real, com câmeras nos capacetes dos soldados transmitindo ao vivo. Ele disse: "Já fiz muitas coisas boas, mas nunca vi nada como isto. Foi brilhante." E então veio a declaração mais polêmica. Trump disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela até que uma transição apropriada aconteça. E completou dizendo que empresas petrolíferas americanas vão estar muito envolvidas nisso. Marco Rubio foi ainda mais direto em coletiva de imprensa. Disse que Maduro teve múltiplas oportunidades de evitar isso, mas escolheu brincar. Depois mandou um recado para o mundo. Temos um presidente que não gosta de jogos. Quando ele diz que vai fazer algo, ele realmente faz. E o aviso final: não brinquem com este presidente, não vai acabar bem. No final da coletiva, soltou uma ameaça velada sobre Cuba. E aqui entra o detalhe explosivo que a maioria das pessoas não percebeu. Lembra que eu disse que a captura aconteceu apenas algumas horas depois de Maduro
ter recebido um enviado chinês? Agora considere isso. A Venezuela deve dezenas de bilhões de dólares para a China. A maior parte do petróleo venezuelano ia para lá, e a delegação chinesa provavelmente ainda estava em Caracas quando a operação aconteceu. Trump não apenas capturou Maduro, ele enviou uma mensagem brutal diretamente para Xi Jinping. Este é nosso quintal, não o de vocês. A reação da China, como você já deve imaginar, foi imediata e furiosa. Se declararam profundamente chocados, chamaram a operação de uso flagrante da força, de ato hegemônico. Convocaram reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, exigindo libertação de Maduro. Mas o detalhe absolutamente crítico é que não ofereceram intervenção militar, não enviaram navios, não enviaram tropas, não enviaram ajuda concreta. A razão é simples: não querem confronto direto com os Estados Unidos. Estão focados em Taiwan, em sua própria economia. Na prática, abandonaram Maduro. A Rússia teve reação muito parecida, condenou veementemente, alertou sobre isso ser um precedente perigoso, mas teve ainda uma humilhação técnica, porque os sistemas de defesa aérea que a Venezuela usava eram russos. E como você viu nas imagens, eles falharam completamente. Foram destruídos nos primeiros minutos. Mesmo assim, a Rússia não ofereceu nenhuma intervenção. E o motivo é simples: eles estão focados na Ucrânia. Na prática, abandonaram Maduro. Já o Brasil teve a reação mais forte da América Latina. Lula disse que os bombardeios ultrapassam a linha do aceitável. Chamou de afronta gravíssima à soberania. Alertou sobre precedente extremamente perigoso. E aqui tem um detalhe importante: o Brasil não reconhecia Maduro como presidente legítimo, mas mesmo assim está condenando firmemente a invasão. A grande preocupação brasileira é que milhares de venezuelanos vão tentar fugir para o Brasil nas próximas semanas, e a infraestrutura de Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela, já está sobrecarregada. A Colômbia imediatamente mobilizou forças para a fronteira. O México, por sua vez, condenou enfaticamente. A Argentina, com Milei no poder, comemorou abertamente. E a ONU, através de Guterres, emitiu alerta sobre o precedente perigoso que isso estabelece. E agora chegamos na grande pergunta que todos estão se fazendo: o que vai acontecer daqui para frente? E no momento existem 3 cenários possíveis apontados pela maioria dos especialistas. O primeiro cenário é Delcy Rodrigues continuar como presidente interina e cooperar com os Estados Unidos. Ela implementa as reformas que os Estados Unidos querem, permite a entrada das empresas petrolíferas americanas. A vantagem é a estabilidade rápida, evita a guerra civil. O problema aqui é que essa opção não tem nenhuma legitimidade. O povo venezuelano não a elegeu, então ela provavelmente seria vista como fantoche americana. O segundo cenário é Edmundo Gonzalez conseguir voltar do exílio e ser reconhecido pelas Forças Armadas. A oposição mobiliza as ruas, Maria Corina lidera manifestações, eleições democráticas acontecem em poucos meses. A vantagem aqui é justamente porque resolve o problema anterior. Há uma legitimidade democrática real.